Professor Rodolfo mediu um resistor na placa eletrônica e bipou. Ele está em curto-circuito. E agora o que eu faço? Estou em dúvida sobre o seu funcionamento, porque não é para bipar resistores. E agora? Será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo coisa errada na placa eletrônica? Me ajuda, pelo amor de Deus. Será que eu estou testando ele certinho? Ou será que eu cometi algum erro horroroso na placa eletrônica? São dúvidas que todo iniciante tem. Você já testou algum resistor aí e bipou no seu dia a dia, na escala de continuidade? Já aconteceu isso com você? Coloca aqui pra mim no campo de comentários, crava o dedo no like, se inscreve no canal. E eu tenho uma coisa aqui para contar para você. Muitas das vezes não é que você está testando um resistor na escala errada ou medindo de forma errada. Tem um outro fator que pode estar te confundindo na hora de testar componentes eletrônicos e você, ficando até o final desse vídeo, vai aprender tudo e mais um pouco sobre como não cometer esse erro jamais no seu dia a dia. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, se inscreve no canal Eletrônica Fácil, crava o dedo no like. Fechou? Pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. E hoje é o último dia da Black Week Eletrônica Fácil com as super promoções dos nossos treinamentos para que então você possa ir do zero rumo à faixa preta no mundo eletrônico. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Fechou? Para a gente gerar aquele engajamento, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários e vamos pra cima! Já mediu o resistor em aberto também? Teve algum problema com o resistor? Conta sua história aqui pra mim no campo de comentários, tá? E agora, isso aqui não tá funcionando. O resistor tá acabando com o funcionamento da fonte de alimentação chaveada, tá bom? Pô, professor, analisei o código de cores dele aqui, ó, com marrom, verde, vermelho e prata, e era para dar 1500 ohms, seguindo inclusive o Electrodock, mais ou menos 10% de tolerância pela faixa prata. Está marcando 0 ohms lá na escala do multímetro. E agora, professor? Será que isso está certo? Isso aqui está acabando com o funcionamento da minha placa eletrônica? Antes da gente continuar, fica ligado nisso. Nem tudo que parece é. E aí, gente, é por isso que eu sempre falo para vocês o seguinte. Para você identificar um componente eletrônico, você tem que olhar o formato pelo gatilho da similaridade, a letra de identificação na placa e se ele tiver um código buscar manual. São dessas três maneiras, nessas três vertentes que você vai saber de forma completa para que serve o componente e o que ele realmente é. E aí eu pedi para o nosso querido aluno fazer o seguinte: fala, meu querido, tudo bem com você? Poderia mandar mais fotos da placa eletrônica, por favor, para a gente olhar de uma forma mais abrangente? Já já vocês vão entender o porquê. Então vamos para cima. Meus queridos, então olha só que sensacional! Tá bom? Essa aqui é uma placa eletrônica que tem um componente muito parecido com aquele componente que o meu aluno testou na prática, que ele considerava então um resistor, certo? E que então ele falou que o resistor estava em curto-circuito, certo? Então eu vou tentar reproduzir aqui na prática para vocês exatamente o que ele passou para mostrar para vocês que na eletrônica nós temos que tomar muito cuidado, que nem tudo que parece é. Perfeito? Então eu falei assim para o meu querido amigo aluno, por favor, mande infinitas fotos da sua placa eletrônica para que a gente possa ver esse resistor então que você está testando, né? Essa aqui é uma placa eletrônica de um micro-ondas, só para situar vocês o que a gente vai medir aqui, tá bom? Então, pessoal, olha só, essa aqui é a vantagem de usar um suporte rotativo, né? Então você consegue ter uma flexibilidade gigante na hora de fazer as diversas medições e testes nos componentes eletrônicos. Tá? Esse aqui é o suporte rotativo da Eletrônica Fácil. Se assim você desejar também conhecer mais sobre ele, tem o link aqui na descrição do vídeo na loja eletronicafácil.com.br. Fechou? Bem, então pessoal, ele mandou as seguintes fotos, tá bom? Que eu estou mostrando aí para vocês, ó. Beleza? E aí nessas três fotos você vai perceber que eu tenho uma foto mais distante, uma mais aproximada à direita e uma mais aproximada ainda. E aí ele mostrou para mim exatamente que o componente que ele estava testando era muito parecido com esse aqui, ó. Que já eu vou mostrar para vocês aqui com mais ênfase ainda no vídeo, tá? E aí, quando eu vejo as fotos dos alunos, eu, o professor David, lá na plataforma do curso também, né, a primeira coisa que eu já bato o olho é o seguinte: qual é a letra de identificação desse componente eletrônico que o aluno está testando, seja o componente que for, tá?
Já para poder, com a letra, ter uma noção da função dele na placa e realmente que componente é. E aí, gente, de cara eu me deparei com a letra L. Letra L, identificando esse componente eletrônico aqui. E aí, como eu já tinha o conhecimento, eu falei, opa, meu querido, será que esse, componente eletrônico é realmente um resistor? Tá bom? Eu repassei a pergunta para ele, para quê? Para instigar que ele busque o aprendizado de uma forma show de bola, para ele entender realmente por que o teste dele estava dando algo muito errado, tá bom? Aí eu perguntei para ele, você reparou na letra que identifica esse componente eletrônico? Você viu se é um R de um resistor ou alguma outra letra? Ele falou, pô, professor, tá escrito L1 mesmo, E ele falou, puxa vida, eu acho que L não é exatamente um resistor, tá bom? E falei, opa, é isso mesmo, meu querido. Inclusive, agora que eu mostrei para vocês sobre o ChatGPT, se você chegar no ChatGPT e digitar assim, poderia, por favor, listar quais são as letras que identificam os componentes eletrônicos nas diversas placas eletrônicas? Ele vai mostrar lá que a letra R é a letra que identifica os resistores, o C é a letra que identifica os capacitores, Então, por exemplo, aqui a gente já tem a letra C para capacitor, perfeito? Letra D para diodo, letra J para jumper, letra J para conector, muitas vezes também. E a letra L é a letra que identifica os indutores. Então, o que o nosso querido amigo aluno estava testando não é definitivamente um resistor, e sim é um indutor. Perfeito? E aí, como você viu anteriormente, o indutor é um componente que ele armazena energia através de campos eletromagnéticos, tá bom? Os indutores estão nos transformadores, estão nos relés, perfeito? Estão também em filtros de frequência, entre outras aplicações. Legal? Só que na verdade um indutor, perfeito? Aqui eu vou mostrar a foto dessa outra placa aqui para vocês, ó. Tá bom? O indutor nada mais é, pessoal, do que um enrolamento de cobre num determinado núcleo, sobre um determinado núcleo. Então você tem um núcleo e em volta dele você tem espiras de cobre, simplesmente isso. E o núcleo vai potencializar o que? As funções eletromagnéticas desse componente. Legal? E aí o que acontece? Como o indutor ele é feito de espiras de cobre, assim como essa aqui, legal, nessa placa de fonte de alimentação chaveada, a única diferença é que nesse cara aqui, nesse componente aqui, eu vou dar um zoom brutal aqui agora para vocês, ó. Vamos lá? Ó. Nesse cara aqui, nós temos um indutor que possui revestimento do quê? De código de cores. Então ele tem um filme protetor aqui e nesse filme é colocado um código de cores, onde olhando para o código de cores, você pode identificar qual é a indutância desse indutor aí. E inclusive, se você abrir o aplicativo Electrodock, e aí se você analisar o código de cores desse indutor aqui, ó, que eu estou mostrando aí para vocês, você vai ver que o código de cores é marrom, perfeito, verde, vermelho e prata. Então, marrom, verde, vermelho e prata é um indutor do quê? De 1,5 mH, mais ou menos 10%. Então, por isso que eu falo para vocês que na eletrônica nem tudo que parece exatamente é. Porque componentes com encapsulamento muito parecido podem ter o quê? Funções diferentes. Então, resistores e indutores PTH, são os componentes que atravessam o furo da placa, podem ter praticamente quase que o mesmo encapsulamento, o mesmo formato, mas o que vai de forma fatal e de forma imediata mostrar que ou é um ou é outro é a letra que identifica o componente na placa eletrônica. Tá vendo aqui, ó? L1.
Então a letra L identifica o indutor, assim como o C identifica o capacitor, assim como o D identifica o diodo, assim como o U identifica o circuito integrado, assim como o T identifica os transformadores. Beleza, gente? Então grava e coloca isso aqui no campo de comentários para mim, tá? Que a letra ao lado do componente na placa é o que identifica, é o que ajuda a identificar que tipo de componente é aquele que nós temos na sua placa eletrônica e, por consequência, também vai ajudar a entender qual é a função dele naquele trecho do nosso circuito eletrônico e também que nem tudo que parece é. Tome muito cuidado com isso. Fechou? Meus queridos, vamos fazer algumas medições aqui então nessa placa eletrônica, tá bom? Nesse componente aqui que é o indutor, que agora vocês sabem, né? Para quebrar alguns paradigmas importantes aí, tá bom? Então muitas das vezes o aluno chega assim para mim, pô, professor, estou medindo o resistor e ele está bipando, pelo amor de Deus. Então coloca lá numa ilha de solda, uma ponta de prova, continue na escala de continuidade, tá? E deu bip, pô, professor, o resistor está em curto. Na verdade, olha só, está marcando ali uma baixa resistência, ó. Uma resistência de 9,5 ohm. Tá bom? Então, 9,5 ohm não é curto-circuito. Curto-circuito é uma resistência o mais próximo de 0 ohms possível. Legal? Segundo, não é curto-circuito. E por que está dando a baixa resistência? Porque não é um resistor, e sim é um indutor. E os indutores nas placas eletrônicas, como são compostos por basicamente bobinas de cobre, legal? O cobre, por consequência, tem uma baixa resistência. Legal? Então, por ser um indutor, ele realmente vai apresentar uma baixa resistência de uma forma fatal, pode ter total certeza. Legal? Se você colocar na escala de 200 ohms, perfeito? Que é a menor escala de medição do nosso multímetro, tá bom? Tem links desse multímetro aqui na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Ó, se você for medir a resistência aqui, ó, vai apresentar exatamente os mesmos 9,5 ohms. Perfeito? E por que mostrou 9,5 ohms e não mostrou 1.500 ohms conforme o aluno tinha previsto? Porque daria 1.500 ohms se fosse um resistor, mas não é um resistor, é um indutor. Então provavelmente esse indutor aqui está muito bom. E o bacana desse multímetro aqui, pessoal, legal que ele tem uma escala de medição de indutância, ó. Inclusive esse é um grande diferencial desse equipamento, tá? Ele consegue medir indutores. Então eu vou pegar a ponta vermelha e vou colocar aqui, ó, na escala de medição de L, de indutância, ó. Beleza? Vamos medir aqui indutores. Vou pegar um multímetro e vou colocar na escala de medição de milihenry. Milihenry, tá bom? No aplicativo, a gente tinha visto o que, pessoal? Que ia dar por volta de quantos milihenries mesmo? Vamos relembrar? Por volta aí de 1 milihenry, 1,5 milihenry, né? E tem as tolerâncias, né? Então vamos medir a indutância desse cara com o nosso multímetro para ver se ele vai mostrar um valor plausível aqui pra gente, né? Lembrando que quando você mede um componente na placa eletrônica, ele poderá ter a sua medição interferida por todas as associações onde ele está inserido. Então, para você ter a maior assertividade possível, a suspeita de defeito tem que ser com teste na placa, mas a certeza do defeito é só com componente fora da placa para que o circuito não interfira na medição, tá bom? Mas vamos lá, ó, vamos tocar aqui então, ó. Ponta de prova vermelha num ponto, ponta de prova preta na outra ilha de solda. E olha só, o nosso multímetro mostrou 1.01 milihenry, 1.016 milihenry, perfeito? Na teoria era para dar 1.3, na prática 1.015 milihenry, mostrando então a indutância incrível, maravilhosa e espetacular desse indutor, dando bem próximo com o aplicativo, com a expectativa mostrada no aplicativo Electrodoc. Fechou? Pessoal, curtiram essa explicação sobre a diferença de indutor, resistor, ou já sabiam dessa diferença? Já aconteceu de você medir um resistor, achar que está em curto, na verdade era um indutor bem parecido com esse? Se já aconteceu, deixa a hashtag já passei por isso aqui no campo de comentários, mas tudo é aprendizado, é evolução pessoal, profissional, por isso que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Top demais essa aula, né, pessoal? Se você gostou, crava o dedo no like, se inscreve no canal, links aqui na descrição do vídeo do suporte eletrônica fácil, do multímetro usado na aula também, fechou? E também
todos os links da nossa Black Week para você adquirir todos os treinamentos Eletrônica Fácil na melhor condição do ano. Então buscar a faixa preta no mundo eletrônica não é sozinho, porque sozinho é difícil, é muito complicado, mas agora acompanhado da nossa família Eletrônica Fácil. Fechou? Todos os links aqui na descrição do vídeo. Te vejo lá. Vamos que vamos, vamos pra cima! Tchau, tchau!